Estamos de volta com o nosso bate-papo e hoje recebendo o jovem empreendedor Ricardo Pereira. Ricardo, e aí, conta pra gente então com relação a essa experiência um tanto quanto inusitada, né, vamos assim dizer, na rede McDonald's lá na Itália. Exato. Bom, como eu estava dizendo, eu pensei que eu fosse trabalhar de faxineiro do McDonald's e me apresentando ao McDonald's, ele parou na frente do caixa e falou: Ricardo, você vai trabalhar nesse caixa. E eu entendi. E eu não falava italiano, e eu entendi. Falei, puxa vida, e agora? Parece Lidar diretamente com o público, né? Exato. E aí eu tirei o livrinho do bolso, rápido, falei, mas eu não sou falar italiano. Ele falou, arranjati. Ele bateu nas minhas costas, falou, se vira. Falei, puxa vida, e agora? Eu olhei para a tela, tinha mais de 50 botões, tudo escrito em italiano. E eu não entendia nada, eu olhava para trás, aqueles lanches, e falava, mas que aquela correria, porque o McDonald's é mais movimentado de Milão. né? É muito, muito rápido. Falei, puxa vida, e agora? Aí nisso ele mandou uma filipina, ela era de origem filipina, mas falava italiano até bem, hoje eu sei que ela falava bem, mas para mim, uma filipina falando italiano era grego, praticamente. E ela me ensinou todos os botões, eu não entendi nada, só sabia mais ou menos algumas coisas. Aí eles viraram as costas, depois de 1 hora, 2 horas de treinamento. Bom, Ricardo, agora você vai atender os seus clientes. E eu fiquei ali na frente do meu caixa, com um sorriso, né? Fiquei brasileiro. É, Sorriso tem um muito carisma fácil, natural, tem um né? carisma natural. E aí chegaram meus primeiros clientes, eu abordei, tchau, e sorri. Eles, eu quero tal, não sei o que, falando em italiano. Eu fiz assim, tirei o livrinho do bolso. Você imagina, Charles, uma pessoa que chega no McDonald's, pede para uma chinesa, por exemplo, ela tira o livro de brasileiro, chinês e começa a ler na sua frente. Se espantava, falava, o que esse bicho tá fazendo aqui, sabe? Tira ele daqui, põe alguém Exato, que me põe alguém atenda, que me né? atenda. Porque aqui é um fast food, então tem que ser rápido, tem que ser Velocidade, dinâmico. né? Dinâmico. E aí eu tirei o livrinho e falei, bom, fala mais devagar, não sei o que tem. Aí começaram a me xingar e já iam para outro caixa. Isso, os primeiros clientes, o segundo, o terceiro, eu falei, puxa vida, e agora? Eu preciso dar um jeito, porque eu preciso Ou trabalhar. melhor, Ou não eu vai atendo, durar, né? ou senão eu acho que eu vou perder o emprego. E aí me deu um estalo, eu vi, tinha um monte de canudos assim do lado de baixo, que a gente montava as bandejas, e aí ia pegando guardanapos, canudos, e a gente vai montando, igual no McDonald's mesmo, normal. Peguei 3 canudos, enfiei um dentro do outro, fiz uma vareta de canudos, e comecei a vender lanches como se eu fosse mudo. Então as pessoas Melhor do que chegavam, falar, exato, errado, né? porque assim eu estava trabalhando, pelo Sim. menos. Então eu apontava, não falava uma palavra, na hora de beber fazia assim, mostrava o que queriam beber. Então foi uma coisa muito... E aí o gerente que tinha me contratado passava por mim, fazia assim... Tá dando certo. Tá dando certo, porque sinal é universal, né? Então, Exatamente, e aí, graças a Deus, passei uma semana assim, muito sofrido, mas eu estava muito satisfeito com o meu desempenho, porque eu estava conseguindo trabalhar, estava dando certo, estava comendo. Exatamente. E bem, né? Com uma Comendo variedade bem. de lanches, né? Diferente Exato. do que você estava vivendo. Exato. E aí eu tive uma experiência que no McDonald's eu conheci uma equatoriana, comecei a namorá-la, aprendi a falar espanhol com ela e graças a Deus eu tive muita facilidade de aprender italiano. Até porque teve uma curiosidade que é bem interessante. O meu tataravô italiano, ele nasceu dia 17 de outubro de 1858. Eu nasci dia 17 de outubro de 1983. Olha A isso. cidadania ficou pronta dia 17 de outubro de 2005. Olha isso, hein? Então, eu acredito muito em coincidência, muito... Sim. Então, Tem uma parece numerologia aí por trás, né? A Exato. ser estudada. E impressionante porque depois que eu comecei a me abrir mais para o italiano, parece que ia saindo, foi ficando mais fluido, mais Natural. natural. Parecia que eu não precisava me esforçar tanto, parecia que eu já sabia. Parecia que eu estava... E aí eu aprendi italiano muito rapidamente, comecei a namorar essa equatoriana, aprendi espanhol com ela, e ela tinha um tio que trabalhava numa multinacional que importava produtos da China para a Itália. E essa empresa era de eletrodomésticos e eletrônicos. E eu comecei descarregando container no meio de 11 senegalenses, e eu descarregando container junto com eles, porque ganhava mais. Então, nesse momento, eu já tinha documentação, já sabia falar e eu já estava alçando voos mais altos, digamos assim. O McDonald's foi excelente, foi primordial, mas eu almejava algo melhor. Financeiramente. Sim. E trabalhei por um tempo descarregando container, até que surgiu uma vaga no escritório. Fiz a prova, que era uma prova de digitação, até eu já sabia ler e escrever em italiano, então fiz a prova, passei, e aí eu fui trabalhar no meio de um escritório,
e uma multinacional com 10 italianos, então tinha que atender telefone, tinha que posicionar e-mail, posicionar os clientes, olha, sua mercadoria saiu aqui de tal dia, está com tal transportador, o telefone dele é tal, fulano de... Então aí eu aprendi mesmo, aí foi onde eu... Vivenciou tudo Exato. aquilo, né? Essa empresa chamava Amistrad. Nessa empresa eu trabalhei no escritório, eu trabalhei na parte de importação, e eu fazia toda a prática de importação, e lá eu aprendi a importar. Naturalmente eu aprendi a legislação italiana para importação, e eu importava. E aí eu vim saber que essa empresa era do Paulo Berlusconi, o irmão do Silvio, e essa empresa era patrocinadora do Milan. E depois de praticamente um ano que eu estava na Itália, eu ia assistir vários jogos do Milan na tribuna de honra, porque como era patrocinador master, a gente ganhava bastante ingressos. Tinha direito, né? Tinha direitos. Então, depois de um ano, eu olhava para trás e falava, puxa Você vida, viu dois extremos. eu cheguei aqui passando fome, com 240 euros, com 2 malas nas mãos, e agora eu tenho, na época eu já tinha o meu apartamento, tinha minha moto, já sabia falar italiano, já tinha cidadania, aprendi a importar, tinha praticamente uma estabilidade. Trabalhava num escritório. Trabalhava num escritório, muito tranquilo, até que me despertou um sonho antigo de aprender a falar inglês. E aí eu vinha saber que com a cidadania italiana, com o passaporte italiano, eu não precisava de visto para ir para os Estados Unidos. Tinha passagem livre. Tinha passagem livre. E aí eu renunciei praticamente toda a estabilidade que eu tinha na Itália. Nessa vida na Itália eu fiquei 3 anos. Renunciei praticamente tudo e fui para os Estados Unidos. E como que foi abandonar esse conforto adquirido, vamos assim dizer, essa estabilidade, e encarar o início do zero novamente, né? Porque não falava novamente a língua, estava desempregado. Então, como que foi essa nova empreitada sua? Exato. Eu até brinco com as pessoas mais próximas a mim que eu sou movido a desafios. Então, se a vida tem desafio, eu fico mais atraído, eu não gosto de vida estável, eu não gosto, por isso que eu sou empresário até. Porque empresário, se ele quer vida estável, ele tem que trabalhar no governo, em algum órgão público, mas... E aí nos Estados Unidos foi muito interessante, porque eu cheguei na alfândega, e como eu já tinha visto negado, eu cheguei com muito receio. Falei, puxa vida, só faltava eles me mandar embora, mas com o passaporte. E aí quando a moça me pediu as coisas, os documentos onde eu ia ficar, eu peguei toda a documentação, que eu tinha a prima que morava nos Estados Unidos, coloquei no guichê, e aí a mulher falou, não, você tem que esperar ali na salinha. Falei, puxa vida, mas poxa, agora eu tenho cidadania, agora eu de terno e gravata, porque alinhada, aí né? Era outra chegada, eu era italiano indo para os Estados Unidos. Então, eu tinha dinheiro, eu sabia falar italiano, tinha cidadania italiana, sabia falar espanhol. E me levaram para uma salinha que tinha um vidro fumê. Puxa vida, e agora? O que vai acontecer? Nisso saiu um senhor americano que falava italiano. Excuse, senhor, e não sei o que tem, falando. Mas onde você vai ficar? E nisso me deu um estalo. Falei, poxa vida. Entrevista ali com Exato, você. mas porque eu sou italiano. Eu tenho que me comportar como italiano. Eu não posso ficar com aquele medo daquele brasileiro que com 17 anos tentou o visto e não conseguiu. Charles, comecei a gritar em italiano. Porco Dio, e não sei o que tem, e xingava. Porque eu tô aqui de férias, se vocês me deixarem entrar, eu vou pro Canadá, e não sei o que. Eu incorporei italiano porque italiano é assim. Ele entre aspas, sem paciência, imponente, estourado. E aí o cara falou, não, desculpa, pode entrar, não sei o que tem. E aí eu entrei, passei. Quase que eu acabei sendo... Deportado por uma atitude que eu fiquei com certo receio e depois acabei uma insegurança muito grande. E a chegada nos Estados Unidos foi muito interessante, porque por mais que eu não soubesse falar o idioma, eu já tinha experiência de ter chegado na Itália praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu já dominava outros 2 idiomas. E quando você fala outros idiomas, é mais fácil aprender outros, os próximos. E aí nos Estados Unidos tinha um conhecido que... Ele é de Santa Catarina, ele morou nos Estados Unidos, morou na Itália, perdão, junto comigo, e ele foi para os Estados Unidos e depois eu fui para os Estados Unidos junto com ele. Então eu já tinha um lugar para ficar, ele foi me buscar no aeroporto, não como o outro, que praticamente me deixou no aeroporto na Itália. Te buscar, né? Então, ele foi me buscar de fato, me levou até a sua casa, ele trabalhava numa pizzaria. Na outra semana eu já estava trabalhando. Só que é interessante porque eu acabei praticamente renunciando a tudo que eu tinha na Itália, no escritório, no conforto, entre aspas, conhecimento, para ir trabalhar de entregador de pizza nos Estados Unidos para realizar um sonho antigo.
E aí nos Justamente Estados também Unidos... para você também adquirir mais experiência, né? Exato, exato. E essa experiência toda que você adquiriu nos Estados Unidos, eu gostaria que você contasse no próximo bloco pra gente. Será um prazer. E você ligado no mundo corporativo não pode perder mais essa dica do quadro Meta para Empreender. Olá! Você deseja que sua empresa tenha um ambiente de trabalho mais focado e produtivo? Isso é resultado da homogeneização da cultura interna de sua empresa. Uma boa cultura pode gerar transformações significativas e, ao mesmo tempo que, se for negativa, pode levar a grandes prejuízos. Resolvi trazer este tema para o nosso bate-papo semanal porque, pelo que eu tenho visto ultimamente, muitos dos problemas detectados dentro das empresas têm sido consequências de uma cultura inadequada para a realidade do negócio. Portanto, convidamos você, empresário, a pensar nisso conosco. A cultura é responsável por reunir os hábitos, comportamentos, crenças, valores, éticos e morais e políticas internas e externas de uma empresa. Este conjunto de pontos importantes é responsável pela motivação dos funcionários e pela transparência e confiança que é passada aos clientes. Sim, acredite nisso, seus clientes sentem a cultura de sua empresa e isso pode impactar diretamente nos seus negócios. Um dos serviços de grande sucesso da MetaMB Consultoria é esse, o processo de mudança e adaptação cultural dentro de empresas. Entre em contato conosco, metamb.com.br. Até a próxima semana! Na próxima semana teremos mais dicas do quadro Meta para Empreender. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já.